Como é que tá o limite aí da tolerância do torcedor da Inglaterra depois de mais um vice-campeonato? O Southgate foi inocentado ou agora que vão pra cima dele mesmo pra querer mudar o treinador? Fala pra gente como é que foi esse domingo aí, ô Fredinho, e como serão os próximos dias? Cara, um domingo de uma frustração muito grande, né? A gente sabe, e eles sabiam também, que a Espanha vinha jogando muito mais bola que a Inglaterra vinha sobrevivendo mais do que vivendo nessa Eurocopa. Uma Inglaterra que, por exemplo, se tornou, contando a final, a primeira seleção da história da Eurocopa a sair atrás do placar em todas as fases do mata-mata. Foi assim contra a Eslováquia nas oitavas, contra a Suíça nas quartas, contra os Países Baixos na semifinal e ontem contra a Espanha. É uma Inglaterra muito reativa, que quando a Espanha, por exemplo, somou o passe número 100, a Inglaterra estava no passe número 17 dentro do jogo. Então, todo mundo sabia disso. Mas é claro que, dado o potencial brilho individual dessa Inglaterra, brilho individual, inclusive, que vinha sendo o resgate nessas partidas, né? Foi o Bellingham contra a Eslováquia, foi o Saka contra a Suíça, contra os Países Baixos, a gente teve a entrada do Palmer e do Watkins. Ontem, inclusive, teve o Palmer mais uma vez. É, mas, então, dado esse potencial, é claro que o torcedor estava esperando que, por mais que a Inglaterra fosse um time muito mais de lampejos e de momentos do que de jogos nessa Eurocopa, que houvesse ali, né, o que houve depois da entrada do Palmer, que tivesse mais algum lance nesse sentido. Mas a gente viu muito bem que a Espanha não é a Eslováquia, a Espanha não é a Suíça, a Espanha não é a seleção dos Países Baixos. Então, ficou realmente uma subida muito íngreme para essa seleção da Inglaterra. Fica aquela sensação que se a Inglaterra tivesse tido um caminho mais complicado, tivesse caído do lado mais difícil da chave, muito provavelmente não estaria na final, talvez nem nas semifinais. Então, assim, foi uma seleção inglesa que deu esperança ao próprio torcedor, mesmo jogando muito pouco futebol, mesmo jogando muito pouca bola e, de novo, sendo um time muito mais de momentos do que de jogos. Cara, são 58 anos sem conquistar qualquer título, tá? A seleção masculina. A Inglaterra, na história, tem três finais entre Euro e Copa do Mundo. A final da Copa de 66, em casa, ganhou Copa do Mundo. E essas duas finais da Euro, uma em casa e outra na Alemanha, e perdeu as duas. Se você quiser pegar um torcedor inglês, se ele tinha pelo menos 18 anos, maioridade, né? Quando a Inglaterra ganhou em 66, hoje ele já tem 76 anos de idade. Depois desse cara para baixo, muita gente ou não lembra ou não viveu um título da Inglaterra. Então, André, a gente está falando de praticamente quase toda a população da Inglaterra que não tem qualquer recordação ou não teve como ver algum título da seleção da Inglaterra. Então, é um jejum muito grande e que nesse momento dá toda a pinta de que foi o último ato de Gareth Southgate à frente da seleção da Inglaterra. A gente já vinha aqui debatendo isso, né, André? Que até mesmo por vontade do próprio Southgate, essa deveria ser a última competição oficial dele pela Inglaterra. O contrato dele nesse momento, ele vai até dezembro, porque quando teve a renovação acertada, o plano tanto dele quanto da federação era, cara, fica mais 6 meses para passar o bastão para o próximo treinador. Ontem ele foi perguntado sobre isso, ele falou, cara, não é o momento, eu estou arrasado, eu não quero falar sobre o futuro, hoje eu estou de luto pela perda do título. Mas a sensação é de que a Inglaterra, talvez nas próximas semanas até, mas imagino que deva demorar alguns meses, terá um novo treinador. A gente até falou sobre isso na sexta-feira. Ele tinha dado uma entrevista coletiva depois da classificação para a final, depois de ganhar da Holanda, falando, pô, todo mundo quer ser amado, né? Uhum. E ficou um clima ali de tipo, quase de dó, vai, de pena. Pô, cara, ele é bem intencionado, ele quer queira, quer não queira, a seleção voltou a frequentar Uhum. jogos grandes, não só finais, mas jogos grandes. A equipe chegou em semifinais, chegou em Uhum. finais. Então, assim, né? Agora, a sensação é de que realmente, assim,
beleza, cara, você foi bem intencionado, tá bom, você já vestiu a camisa da seleção da Inglaterra, não temos dúvidas que você, pô, é um cara que é do bem, mas não dá mais. A sensação é essa, né? Isso. A sensação é de que, em muitos momentos desses grandes jogos, dessas competições que reapresentaram ao público inglês grandes partidas, né, semifinal de Copa do Mundo, finais de Eurocopa, etc. e tal, em muitos desses momentos ele foi carregado pelo talento abundante dos jogadores, né? Assim, a seleção da Inglaterra, individualmente falando, ela tem muito jogador bom. Desde a geração do Harry Kane, que para mim foi um dos piores jogadores da Inglaterra nessa Eurocopa. Aí fica o ovo ou a galinha, né? Ele foi mal porque coletivamente o time estava mal, ou ele matou um pouco o jogo coletivo porque ele é parte essencial disso, etc e tal. Mas enfim, desde a geração do Kane até a geração do Kobe Mainoo, que tem 18 anos, sabe? Então, a Inglaterra ela produz muitos bons jogadores. É claro que agora, e já tem um tempinho, né? O modelo a ser copiado é o espanhol. Eu estava ouvindo o Marcelo Becker falando e tudo mais. O Luiz de la Fuente é um cara que vinha trabalhando com categorias de base da seleção da Espanha, inclusive era o treinador da Espanha, vice-campeão olímpica contra a seleção brasileira em 2020. Mas olhando para a Inglaterra, André, de 2016, 17 para cá, a Inglaterra ou chega em finais ou é campeã de quase tudo quando você olha para as categorias de base, pelo menos em cenário europeu. Sub-20, sub-17. Então, é uma Inglaterra que fomenta talentos que nesse momento o grande debate é, cara, o Southgate foi muito bem, mas é muito talento que ele não consegue fazer jogar bem. A Inglaterra ela pode muito mais do que ser essa seleção de sobrevivência, de ter que precisar. Pode ser que jogue melhor e não chegue a nenhuma semifinal, tá? Nos próximos anos, porque o futebol tem disso, especialmente em competições de tiro curto. Mas a sensação nesse momento é, cara, vamos procurar um nome que possa fazer com que a Inglaterra passe a terceira marcha, cara, porque parece que ela tá tentando acelerar na segunda marcha tem muito tempo. Ô Fred, e já tem existe um nome assim, a bola da vez? Um cara que, pô, o próximo técnico tem que ser esse cara aqui, porque não tem outro jeito. É esse cara, a fila andou e ele é o próximo da fila. Existe esse nome claro ou não? Um nome claro, não, mas fala-se aqui de dois, pelo menos, nomes potenciais, dois nomes ingleses, o Ed Howe, treinador do Newcastle, e o Graham Potter, que fez sucesso no Brighton, depois ficou muito pouco tempo no Chelsea, desde então ele não treinou nenhum outro clube. Existe, André, uma possibilidade, mas assim, não é algo dito pela federação, não é uma informação, é uma sensação de caminhos que podem se encontrar futuramente. O Pep Guardiola pode ter, nesta temporada, a última dele com o Manchester City, é isso que diz o contrato atual, caso não haja uma renovação, será a última. Se for a última, ele pode muito bem viver um ano sabático depois disso, até depois da Copa de 2026, foi isso que ele fez quando saiu do Bayern de Munique, né? Ficou um ano parado. Ou ele pode, não sei, né? Ou ele pode decidir. Ele já falou que o sonho dele um dos sonhos dele na carreira como treinador é comandar uma seleção na Copa do Mundo. A gente sabe que a Espanha é quase impossível, por questões políticas, principalmente. E a Inglaterra, imagino que seja uma possibilidade natural. Agora, são muitos pontos, são muitas pontas soltas, né? A Inglaterra, por exemplo, ou o Guardiola teria que aceitar ir direto do City para a Inglaterra, e a Inglaterra teria que esperar aí um ano até o Guardiola sair, e ter um técnico a um ano de uma Copa do Mundo, tudo bem que é o Guardiola, mas enfim, né, uma preparação reduzida. Ou pega alguém e espera terminar a Copa do Mundo de 26 para ver se o Guardiola assume dali em diante. Mas enfim, eu imagino que vale a pena, tá? Qualquer uma dessas duas possibilidades, se você tem a possibilidade de ter o Pep Guardiola à frente. Mas o que se fala agora, repito, são esses nomes menores e mais locais, como o Ed Howe e o Graham Potter. Vamos aguardar. Eu acho que pode ser um caminho aí, especialmente se ele tiver tempo pra dar essa descansada, esse ano sabático e tal. Eu acho que o Klopp a gente não sabe, né, se ele vai voltar ou não. Eu tava lendo lá no Uhum. jornal norte-americano que o Klopp foi chamado pra ser técnico da seleção norte-americana e não topou, tal. A sensação é que o Klopp talvez demore mais essa saudade aí
do futebol, da intensidade que ele viveu o futebol nos últimos anos. Vamos aguardar, porque sem dúvida vai ser um posto, caso realmente fique vaga esse posto, fique vago o posto de técnico da seleção da Inglaterra, vai ser um posto disputado aí, é um posto Uhum. pesado, né? Tem muito jogador bom para você comandar.